artistas do Brasil. Estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabi, produtora do Utopia Art Experience, uma das hosts deste programa. Hoje eu tô aqui pra gente conversar com uma artista maravilhosa, minha amiga pessoal, aquela, né? Sobre uma área específica do mercado de ilustração, o editorial. Você com certeza já abriu uma revista, um livro ilustrado, um jornal e deu de cara como ilustração, certo? Então é sobre esse mercado que a gente vai falar hoje. Pra isso, eu tô aqui com a Laisa Morena. Seja Oi, gente! Amiga. Obrigada pelo convite mais uma vez. Feliz estar aqui novamente. Obrigada por topar participar especificamente pra falar disso hoje. Acho que vai ser bem massa, porque você tem bastante experiência com isso, né? Já tem uns anos que eu trabalho nessa área, então vai ser bem legal falar sobre isso. Massa, vai contar pra gente como é que funciona o rolê. Pra quem tá te conhecendo agora, que absurdo, conta um pouquinho de como você começou a trabalhar com ilustração e como você acabou indo pra editorial e não pra outras áreas. Então, eu já tô na ilustração mais ou menos há uns 10 anos, mas como freela mesmo, 100% trabalhando com ilustração, eu tô há 3 anos, desde 2019. Meu primeiro livro ilustrado foi em 2018, eu ainda estava como CLT na época, então foi um freela assim à parte. E desde então eu tenho trabalhado em livros infantis, né, com foco em livro infantil, em ilustração infantil. E tenho feito bastante coisa nessa área, mas também tenho aceitado trabalhos de outras áreas, né? Mas meu interesse mesmo, meu foco, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer é ilustração infantil. E aí você acaba, tá dentro de editorial também, né? Mas aí você acaba tá indo mais pra livros do que pra outros tipos de editorial. Exatamente, isso mesmo. Uma coisa que eu queria que você explicasse, que eu acho que é algo que as pessoas têm dificuldade de entender, é qual a diferença de ilustração editorial para outros tipos de trabalho, assim, porque o teu trabalho envolve, você faz cenário, mas você também faz personagem, né? E você às vezes, por exemplo, trabalhando com um livro infantil, você tem um público específico, né? São crianças. Então, como é que você acha que isso é diferente de trabalhar, por exemplo, diretamente com o concept de cenários ou com character design? Então, eu costumo pensar que quem trabalha com editorial, com livro, acaba sendo generalista, né? Porque a gente tem que aprender a fazer tudo. É fazer cenário, é fazer personagem, composição e tal, aprender sobre cores também. Então, a gente acaba aprendendo de tudo um pouco, né? Então, é bom começar a aprender de tudo um pouco para essa área de quem se interessar por livros também, principalmente, né? Porque a gente que faz tudo, né? A gente não divide a tarefa com outras pessoas, como no estúdio, por exemplo, né? A gente recebe a demanda, o texto do livro, por exemplo, o manuscrito do livro, e a gente que vai ter que dar a vida a tudo aquilo ali, né? Como o autor pede, ou como o diretor de arte pediu, enfim. Então a gente tem que realmente entender um pouco sobre várias coisas da área de ilustração para poder aplicar na editorial, porque engloba bastante coisa, assim, para um artista só fazer. Ou seja, trabalho pra caramba. Muito bom. Já ficou bem convidativo, já com certeza a galera já ficou empolgada aqui. Não, mas eu entendo o que você tá falando, entendo porque é importante ter várias skills, assim, né? Você tem que ser obrigado a ter várias skills pra conseguir executar o trabalho. Sim, tem que ter. Tem que estudar um pouquinho também. Já que você puxou pra esse lado do processo, você consegue contar pra gente um pouco como é o processo, assim, quando, por exemplo, já que a gente tá falando você comentou sobre a ilustração de livro, como que é o processo, assim, você recebe o quê? Você recebe o texto do livro e aí você mesmo diagrama, ou tem um diagramador, ou você tem que ter uma noção de diagramação, do tipo, como é que funciona isso, sabe? Não, vai ser... Porque pegando um livro infantil, às vezes você abre um livro infantil e tem uma frase e uma ilustração inteira de página dupla, assim. Ou às vezes não. Às vezes tem uma página, meia página e um desenho de um cachorro ali embaixo, sabe? Com 4 parágrafos de texto. Então, como essas decisões são tomadas e se isso faz parte do seu trabalho ou não? Então, faz parte e não faz, né? Que depende muito do cliente, da editora também. Tem editoras e autores que eles mandam pra gente o manuscrito já com os rafes bem simples, né? Pra gente poder seguir a ideia deles, né? Umas coisas bem sujas, assim, bem simples pra gente ter ideia do que eles querem. Então já vem assim com o texto layoutado e com a mancha de onde vai ficar a ilustração? Exato. Ou então vem assim, tipo, o texto, né? Da página, e embaixo tem a descrição. A ilustração deve ser tal, bem detalhado, assim, muitas vezes bem detalhado. Outras vezes só vem o texto cru mesmo e você tem que ler e interpretar, fazer do seu jeito mesmo. Então tem essas duas formas. Você pode trabalhar tanto já recebendo um brief bem completo, bem detalhado, objetivo isso, ou então o autor ou a editora deixa a sua criatividade, exatamente, a fazer aquela ilustração de acordo com os textos. E é assim, geralmente eu pego livro sem diagramar.
eu só faço as ilustrações e deixo os espaços para os textos, né? Como a editora pede. E lá eles fazem a parte da diagramação. Geralmente eu faço a diagramação do livro quando é para autor independente, que aí muitas vezes eles não têm uma equipe, né, para poder trabalhar e tal, tá lançando o livro sozinho por conta própria, então eles solicitam esse tipo de serviço da minha parte, que é a diagramação, né? Eu não ofereço porque não é muito a minha praia de fazer, não gosto muito, mas quando eles pedem eu acabo fazendo, porque eu sei que eles necessitam dessa parte também. Faz aquele espírito colaborativo, né? Tá bom, eu ajudo. Tá bom, tudo bem, eu faço. Aí acabo fazendo essa parte também quando eles solicitam, mas geralmente é só ilustração mesmo, com o brief já bonitinho, o texto. E eu sempre, quando eu recebo o livro, independente de vir com o brief das ilustrações, eu sempre leio o livro todo, né? Gosto de ler toda a história para ter ideia do que é primeiro, né? Para saber do que se trata a história, né? E a partir dali eu já vou lendo também, imaginando mil coisas, né? Imaginando, tendo várias ideias, faço algumas anotações ali no manuscrito mesmo que eles mandam, o documento no Word, por exemplo, eu faço anotações e tal. E aí depois de ler o livro, né, de ver as referências que eles mandam, o briefing, eu faço a minha parte de busca de referência também, né? Geralmente eu tiro um dia mesmo para buscar referências para as ilustrações do livro e passo um dia ali no Pinterest, no Google, caçando ideias, junto tudo no arquivo, separadinho e tal, e faço esse brainstorm aí antes de começar realmente a colocar a mão na massa. Começar da pesquisa sempre, né? Acho que isso é comum a todas as áreas, bem importante essa parte de pesquisa antes de começar a desenhar de fato, né? Eu fiquei curiosa agora, pensando que assim, né? Quem ouve Sala 1604 mais sabe que eu sou do mundo dos livros, então eu tenho perguntas às vezes muito específicas pra fazer sobre as coisas, e eu me interesso bastante pelo processo editorial. Inclusive, eu tenho uma história infantil, amiga, sabia? Que eu quero muito publicar. Sério? Eventualmente. Tenho. Se chama Roberto, Elefante sobre Rodas, mas enfim, um dia a gente fala disso. Que legal. E aí, uma coisa que eu queria saber é, quando você vai ilustrar um livro, eu sei que imagino que deve depender dos objetivos do autor e deve ter uma conversa ali com a editora, às vezes, né? Dependendo de qual for o projeto. Mas você, na maior parte das vezes, acaba fazendo uma ilustração que é mais literal, que é tipo assim, estou ilustrando o que o texto está dizendo, ou você faz uma interpretação pra, tipo, a ilustração complementar o texto? Em alguns casos eu faço literal mesmo, tipo assim, porque o autor pede pra fazer algo daquele jeito ali, literal. Tipo assim, a mãe está cozinhando, aí você vai lá e desenha a mãe cozinhando. Desenha a mãe cozinhando, exatamente. Mas eu gosto mais de florear, digamos assim, né? Fazer mais coisinhas, mais detalhes, dar um ar mais lúdico mesmo, né? A ilustração, do que fazer algo certinho ali só para ilustrar o que está escrito, né? Mas, tipo, eu gosto de fazer as pessoas pensarem... Como é que eu digo isso? É difícil de explicar. Mas eu gosto de fazer com que as pessoas tenham a mente mais aberta em relação à ilustração. Não só ficar naquilo ali que está escrito, sabe? Eu não sei se falei bem, mas enfim, se foi claro. Mas tipo isso. Então, eu acho interessante dar esse ar mais fantasioso, assim, né, nas ilustrações, que ajuda também no caso, como é para criança, né, a criança também a pensar, né, a ter outras ideias, a viajar mesmo na história, né, entrar na história. Então, acho que é importante dar esse ar mais lúdico mesmo. Não, com certeza, eu acho que tem um papel muito importante também, porque às vezes eu tenho a sensação, sendo adulta, lendo alguns livros de literatura infantil, né, porque criança sempre sabe as coisas de forma diferente. Eles percebem coisas que a gente às vezes passa batido, assim. É que alguns livros ilustrados são mais livros ilustrados do que parece livro de literatura infantil, sabe como? Tipo, parece que tem uma ilustração ali, mas que se ela não tivesse ali, o texto estaria cumprindo a mesma função. Sim. E alguns outros, assim, tem uma mistura de texto e ilustração, que se você tira ou o texto ou a ilustração, fica faltando alguma coisa, sabe? Então eu acho muito da hora, assim. Né, mesmo, né? Isso, quando as coisas se complementam, e a leitura é muito diferente se você faz só a leitura do texto ou só a leitura da ilustração, sabe? Porque aí parece que um negócio mais denso, mais legal, mais divertido. Sim, dá um prazer de ler até. Exato, e daí eu imagino que isso deve variar bastante também, né, de quem tá fazendo o projeto, porque tem clientes que são mais tipo, faz o que eu tô mandando, e tem clientes que é tipo, confio no seu trabalho. Sim, recentemente eu peguei mesmo um trabalho assim, bem diferente, né, tipo, peguei de editoras, né, veio uma editora, veio com o brief já todo certinho, já me mandaram com o PDF, com as páginas, com os RAFs bem
bem simples, assim, para eu entender melhor e tal. Já a outra editora veio só com o texto e falou: a gente confia, a gente gosta do seu trabalho, sua criatividade, vai aí. Aí eu fiz os dois jeitos, né? É estranho, eu gosto mais de fazer sem o briefing fechado, que eu sinto mais à vontade, me sinto mais livre, né, para fazer como eu acho que funcionaria, do que um briefing. Você gasta mais tempo, mas eu imagino também que seja um processo mais criativo, né? Isso, exatamente. Eu sim, me sinto mais dentro do livro, né, mais criativa mesmo, mais por dentro da situação do livro, assim, do que algo mais fechadinho, mais concreto, né? Às vezes até mais fácil de você se colocar no lugar da criança, assim, né? Tipo, imaginando que ela tá ouvindo aquela história, né? O que ela imaginaria na cabeça dela que seriam as ilustrações. Porque quando já vem o problema resolvido pra você fica, beleza. Agora eu só tenho que deixar esse rascunho bonito, né? Exatamente. E aí é uma coisa muito mais mecânica do que, tipo, criativa, né? Muito mais técnica do que criativa. Isso. Agora a vontade de receber esse brief já todo certinho é que a refação é menos, né? A gente faz menos refações. Porque... Não, você mandou fazer assim, eu fiz. Pois é, aí o cliente já não tem muito do que reclamar. Mas quando é por conta própria, se prepara porque pode vir muita coisa pra você refazer aí. Mas tudo bem. Não tem problema. Eu vou e faço com gosto. Porque eu gosto de fazer, então. Você recebe mais projeto de editora ou mais projeto de autor independente? Esse ano eu peguei mais de editora. Mas quando eu comecei, eu peguei alguns independentes, mais independentes. Mas esse ano bombou bastante coisa de editora pra mim. É legal saber, tipo, né, de onde vem a maior parte dos trabalhos, porque também tem muitos autores independentes, ilustração infantil. Eu já fiz alguns cursos dessa área, conheço bastante autores dessa área, assim, é um mercado completamente diferente de literatura para adultos, digamos assim. É umas coisas muito loucas, porque um livro infantil pode, por exemplo, cair no circuito das escolas, né? Ser selecionado para ser lido nas escolas de ensino fundamental. Então isso daí já leva ele para uma tiragem absurda de cópias e tudo mais. É muito diferente, assim, sei lá. Eu lembro que quando eu tava bem envolvida com esse mercado, fazendo um curso de literatura infantil, o meu professor, que era o Anderson, ele tava fazendo, sei lá, o 6º livro infantil dele e a tiragem era tipo 10 mil cópias e tipo... Caramba. Pra um livro pra adulto, 10 mil cópias é tipo, é um best-seller, sabe? Se um livro vende 10 mil cópias é tipo hitmaker, assim. E pra criança não é tão absurdo que um livro venda tipo 1.000, 2.000, 3.000 cópias, assim. Tipo, parabéns, viu? Mas... É verdade. Uma coisa que eu queria saber também é sobre portfólio. Você falou que você, né, começou a direcionar seu trabalho para isso, faz mais ou menos 3 anos que você tá trabalhando só como freela e tal. Quando você começou a querer pegar trabalhos mais dessa área para fazer freela, como é que você montou o seu portfólio? Tipo, o que você botou lá, né? O que você achou que fez diferença para começar a vir mais trabalhos disso para você? Então, quando eu pensei em focar meu trabalho para ilustração infantil, eu escolhi focar para ilustrar para crianças pretas, né? Que eu cresci, como mulher preta, eu cresci sem essa representação na minha infância, então quando eu cheguei nessa fase da minha vida de eu quero trabalhar com isso, ilustração, então eu escolhi fazer isso porque eu acho que é importante, né? Então eu comecei a trabalhar ilustração desse tipo, nessa pegada de ilustrar crianças negras e também de outras etnias, né, e tal. Mas sempre crianças brincando, né, tipo em parque, em escola, interagindo com os pais, interagindo com os amigos. Essa variedade de peças no portfólio atrai muito editor, né, muito diretor de arte também. Então eles gostam de ver variedade de crianças também, por exemplo, né? Que eu também, além de fazer ilustração para livro, literatura, eu faço também para didático, né? Então, editores de arte das editoras, eles buscam muito essa variedade de personagens de crianças, né, nas nossas peças de trabalho. Então, variar mesmo bastante, assim, variar para criança negra, branca, asiática, criança deficiente, né? Enfim, vários tipos de criança mesmo para poder atrair a atenção deles, que é o que eles gostam, de incluir essa diversidade no trabalho das escolas, das editoras, né? Porque é importante ter essa diversidade nos livros didáticos, né, das crianças, para que elas possam se ver, né, tá ali na atividade da escola, né, ver o personagem, se identificar. Então eles pedem muito essa variedade. Para ensinar também, né, diversidade também, imagino que tem propostas educacionais bem objetivas, exato, assim. Exato. Então escolher ilustrar crianças em várias situações mesmo,
ajuda bastante a direcionar seu trabalho para esse mercado de editorial, de ilustração infantil. Entendi. Então, assim, crianças coloridas, diversidade, é isso. Exatamente. Crianças felizes, alegres, brincando, correndo, pulando, enfim, fazendo tudo que criança faz. Crianças depressivas em tons de sépia, proibido colocar no portfólio. Sim. Agora, quais outros aspectos técnicos também, eu acho que talvez isso é um pouco diferente, é legal a gente falar, você acha que tem na área de editorial? Porque geralmente essas produções que você faz vão ser impressas, né? Você tem uma preocupação grande com isso no seu trabalho, imagino, né? Sim. Eu sempre, quando eu abro o arquivo para ilustrar, eu já abro em CMYK, para não ter o erro de fazer RGB, depois trocar o perfil de cor e ficar tudo horrível daí. Então eu já começo quando com o perfil de cor que eu vou pintar, né? Mesmo que eu já seja no rascunho ainda, eu já coloco ele em CMYK para nem pensar pra não se iludir, né? Depois. Exatamente. E em relação a resolução do arquivo, sempre a partir de 300, eu nunca faço menos que isso. Então, CMYK 300 dpi é o principal, é o padrão para você começar a ilustrar. Aí, geralmente, as editoras mandam o tamanho das páginas, né? Já manda o tamanho das páginas e o espaço da sangria, né? Que é o que vai ser o corte da folha, né? Quando for fazer a impressão e encadernar o livro. Então, eu coloco o tamanho da página que eles passam e a sangria, né? Que é o valor a mais para poder fazer na página correta. Isso. E não deixo nada de importante muito próximo da borda para evitar que seja cortado quando for ser encadernado, né? Quando for ser impresso e tal. Então, essas coisas são bem importantes, né? Perfil de cor, 300 dpi, CMYK, resolução 300 dpi e evitar colocar coisas importantes nas bordas da página para evitar que perca quando for para a produção. Não vai botar o centro de interesse da sua ilustração na margenzinha. Pois é. Não vai dar certo. E nem nas bordas, nem no centro, né? Que é onde vai ser dobrada, né? Pode ser grampo ou pode ser costura, né? Isso, eu tenho que ter cuidado com toda essa parte aí. Uma coisa também que eu acho que as pessoas podem estar se perguntando é a questão de direitos autorais. Quando você é contratado para fazer um livro, você fecha o pacote por aquele livro e você tem, por exemplo, comissão em cima da quantidade de vendas que aquele livro tiver, ou não. Tipo, os contratos são parecidos nesse sentido? Porque o que eu imagino, assim, você nunca sabe se você tá fazendo um livro que vai ser o best-seller, né? A pessoa que fez a capa de Harry Potter não devia saber que ela estava fazendo um negócio ali que ia ser lido por bilhões de pessoas, né? E aí, você nunca sabe, né? Basicamente isso. Você nunca sabe qual sucesso o livro que você tá ilustrando vai ter depois. E aí, eu fico me questionando. Qual que é o contrato, normalmente? Você recebe só, tipo, preço do meu trabalho e fechou? Ou não? Não, geralmente eu faço dos dois jeitos, né? Tanto com porcentagem como, tipo, ceder os direitos. Por exemplo, nessa parte da porcentagem, varia muito quando é para autor independente, né? Que eles não têm tanto valor assim para pagar o valor real de ilustração para livro, né? Eles acham caro, né? Para eles realmente é caro, para autor independente. Então, geralmente eu costumo pagar um pouco a menos, né, para eles e oferecer essa opção da porcentagem de vendas, né? Se eles puderem, vão ter esse controle, né, de impressão, de publicação, de tiragens, né? Então, a gente combina com uma porcentagem, geralmente de 10% a 15% o valor do livro final, né, valor de capa, como a gente chama. Aí eu direciono esse tipo de contrato para autor independente. Já no caso de editoras, eu costumo fechar por tempo indeterminado, né, para a editora, mas apenas para uso no Brasil e somente para o livro. Se for ser usado em outra coisa, sei lá, em outdoor, em cartaz para divulgação do livro, aí já aumenta o valor. Marcador de página. Sim, já vou acrescentando isso ao orçamento. Mas para a editora, geralmente é por tempo indeterminado e para publicação apenas no Brasil. Se for publicar no exterior, por exemplo, eles vão ter que entrar em contato para ver a cláusula. Para solicitar os direitos, né? Exatamente. Porque tem isso também, né? Livros são traduzidos. Exatamente. Aí vai depender muito mesmo da necessidade do autor, da editora, mas tudo é conversado, né? Tudo é ajeitado. Não, mas é bom a gente levantar esses pontos para as pessoas também não acabarem cobrando, né? Fechando um orçamento sem considerar esses pontos. Sim. Né? Porque daí a gente é feito de trouxa, né? Exato.
Aliás, você já caiu nessa, assim, no começo? Você tinha dificuldade de cobrar? Tipo... Com certeza. Você já cometeu erro? Você já cobrou muito barato por uma ilustração e depois ficou... Por que eu fiz isso? Dúvida disso. Eu comprei R$100 pra ilustrar um livro inteiro, sabe? Dessas. Às vezes aparece isso no Twitter e eu fico tipo... Não pode ser. Não, eu vou falar. Não comprei R$100, né? Mas, tipo, tem uma editora que eu tenho uns livros lançados com eles que eles não pagam pelas ilustrações. Eles pagam só a comissão. Ou seja, tipo, eu aceitei isso no começo, achando que ia, nossa, tô entrando e tal. No começo foi bom, porque eles fazem bastante trabalho, vendem consideravelmente bem, mas eu não recebi nada pelas ilustrações, pelo que eu fiz de ilustração. Eu só recebo, tipo, a comissão a cada semestre, por exemplo, que eles me enviam. Então hoje eu não faria isso mais de jeito nenhum, porque foi um trabalho desgraçado pra ilustrar e não receber. Mas quando eu comecei, eu achei aquilo que era uma porta, né, pra mim, né? E realmente foi, tanto que eu tenho alguns livros publicados com eles, né? Não me arrependo, mas... Exatamente, mas eu não faria hoje em dia esse tipo de serviço, não. É tipo assim, serviu ao que serviu, mas não me ofereça outro job desse que não vai passar dessa vez. Exatamente. Então por isso que é importante também a gente falar desses pormenores, porque senão a galera acaba caindo nisso aí e acha que tá arrasando, quando vai ver, tá trabalhando de graça. Exatamente. Qual você acha que é a melhor forma de conseguir trabalhos nessa área? Porque eu imagino que agora as coisas devem vir para você mais organicamente, né? Ou você faz prospecção, assim, tipo, chega e fala: olá, editora, este é meu trabalho, por favor, me contrate. Então, esse ano eu não prospectei mais nada, porque ano passado eu assinei o contrato de agenciamento, né? Eu comecei a ser agenciada ano passado, então eu estou livre dessa parte de prospecção. Aliás, assim, parênteses aqui só pra dizer que a gente tem um episódio sobre ser um artista agenciado com o Rodrigo Cordeiro, que eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser saber como é que isso funciona. Fecha. Ele é maravilhoso, sabe tudo de agenciamento, ele sabe tudo. Então, aí sim, então com essa parte de agenciamento, a minha agente, eu tô conversando com ela não faz mais prospecção assim, né? Porque esse ano veio muita editora já buscando pelo meu trabalho, né? Por conta de outros trabalhos que eu vim fazendo. Mas, assim, até ano passado eu fazia essa parte, né? Tipo, chegava no início do ano, alguns editores que eu já tinha trabalhado, eu dava um olá, oi, tô aqui, tô disponível, tô disponível para aceitar novos trabalhos, precisar e tal. E também para editoras novas, né? E eu costumo usar muito o LinkedIn para fazer essa busca de editores, diretores de arte, né? E editoras para poder enviar o meu portfólio, né? Eu chego lá, busco lá editor de arte no LinkedIn, adiciono. Quando eles me aceitam, eu mando um: oi, eu sou fulana, trabalho com ilustração para livro, meu portfólio é esse aqui, tô disponível e tal. Muitos deles respondem agradecendo pelo portfólio, dizendo que vão colocar lá no banco deles, né? Alguns já retornaram com trabalhos. Então, a gente tem que fazer assim, né? Tem que botar a cara mesmo para conseguir trabalho, senão a gente não vai cair do céu, né? Então, a gente tem que ser visto, né? Para ser lembrado. Então, acho importante a gente dar essa buscadinha, né? Pelos editores e diretores de arte. Porque tem uma variedade imensa de artistas, né, de ilustradores muito bons. E a gente tem que se sobressair, né, também, né? Dessa galera que tá muito boa também, então é bom dar as caras. Sim, tem muita gente... Conheci muitos artistas novinhos que estão entrando no mercado por ilustração infantil, assim, né? Tipo, já, sei lá, tem 18 anos e já estão trabalhando com ilustração infantil e eu fico tipo... Sim. Eu não fazia isso com 18 anos. Eu olho assim, exatamente. Gente, eu não fazia isso nem com 15, eu não sabia nem desenhar, imagina, você tá maluco. E hoje tem um pessoal muito novo fazendo isso de cara. Eu também. Impressionante pra mim. Quando você vai fazer um orçamento, o que você leva em consideração? Assim, além das coisas que a gente já comentou, quantidade de páginas, tempo que você vai ficar no desenvolvimento do projeto, tamanho do texto, quais são os fatores, assim? Que é uma coisa que a galera fica muito perdida, né? Você falou mesmo que você já cometeu erros nesse aspecto. Sim. Primeira coisa é a quantidade de páginas ilustradas, né? Porque o livro pode ter
30 páginas, mas somente 10 ilustrações, digamos assim. Então a gente sempre pergunta quantas ilustrações serão, né? O tamanho das ilustrações serão página dupla, página simples, meia página, vinheta, que são só as ilustrações menorzinhas. A publicação, né? Tipo, no que vai ser usado as ilustrações além do livro, como eu comentei mais cedo, né? Se vai ser usado em algum produto, ou algum marketing, por exemplo. Também o tempo de uso, né? Se quer por tempo indeterminado, por alguns anos, se vai ser publicado somente no Brasil ou também no exterior. Geralmente é isso que eu pergunto. Tem nível diferente de complexidade, assim? Tem também, nível de complexidade tem. Quanto mais personagens, quanto mais cenários detalhados, mais caro vai ficar a página. Tipo, digamos que um trabalho que eu fiz recentemente, só para ter uma base de valor, foram algumas páginas algumas páginas duplas que saiu por um pouco mais de 1.300, uma página dupla. Aí cada página era um cenário mediano, não era simples nem muito complexo, mas tinha muitos personagens, tinha cerca de 7, 8 personagens. Então, essa média. Se for aumentar personagem, aumenta um pouquinho o valor e assim vai. Mas geralmente uma página dupla, complexidade média, em torno de 1.000, 1.200, página simples, metade disso talvez. Eu acho que é bom você dar valor de referência, assim, porque se tem uma coisa que o povo fica perdido é orçamento, né? Meu Deus do céu. Só que esse valor foi pra editora, tá? Pra independente é menor. Isso é uma coisa que a gente não comentou, né? O valor que você cobra num trabalho tá diretamente atrelado com pra quem você tá fazendo aquele trabalho, né? Sim. Não dá pra cobrar a mesma coisa da Coca-Cola e do Miguel Oliveira, que está publicando seu primeiro livro. Exato. Quando for marca grande, por favor, cobrem mais alto. Sem medo, porque esse povo tem dinheiro pra pagar. E não só isso, né? Um outro dia eu tava lendo a respeito de conselhos, né, pra hora de fazer orçamento e tal, eram os designers discutindo. E um deles falou que quando ele vai fazer o orçamento, a principal coisa que ele leva em consideração é quanto a marca ou a pessoa que está contratando o serviço dele vai ganhar com aquilo. Exato. É dessa forma que ele estabelece, sabe? Tipo, não é nem só, tipo, se já é uma marca grande ou não, assim, óbvio que isso tem seu peso, né? Mas é mais, tipo, qual é o lucro que vai vir desse trabalho? Porque daí ele consegue cobrar correspondentemente, sabe? Sim. Porque é isso que a gente falou, ele não vai cobrar a mesma coisa pra desenvolver, sei lá, um personagem pra um projeto beneficente que ele vai cobrar, né, pra uma marca já bem estabelecida no mercado, não tem como. Então, é muito saber avaliar o cenário também, porque senão você acaba fazendo uns orçamentos irrealistas, né? Tipo então faz um orçamento muito baixo e a marca lá aceita, porque pra eles é intocado, só que você cobrou e... Ou às vezes não também, né? Teve uma vez que a gente foi fazer um orçamento de criação de personagem pra um projeto que a gente tava desenvolvendo aqui na Revo, e a gente escolheu uns 6 character designers que tinham um estilo parecido com o que a gente tava buscando. Eu mandei e-mail pra todos, né, pra ver se eles tinham agenda, conseguiam cumprir o prazo e pra ver o quanto eles cobrariam também, né, pro que a gente precisava fazer. E aí, teve uma das meninas que me respondeu, tipo assim, vamos fazer um valor fictício, assim. A maior parte da galera tava cobrando 5 mil. E essa pessoa me respondeu cobrando 1.000. Nossa. E eu fiquei tipo... Ela tá louca? Sabe, tipo, a minha reação da gente aqui não foi tipo, nossa, fecha com ela porque ela tá cobrando barato. Foi tipo, não, ela não tem experiência, porque senão ela saberia que ela não pode cobrar esse preço, sabe? Então, às vezes, acaba acontecendo o contrário também, né? Se essa pessoa fosse realmente profissional, ela saberia que ela não pode cobrar isso. Sabe quando a esmola é muito, o santo desconfia? Exato. Não, e a pessoa sabe fazer, né? Sabe trabalhar bem ali, faz bem o que ela, enfim, sabe fazer, mas na hora de cobrar, não cobra o condizente, né? O certo ela deveria cobrar, né? É aquilo, né? Quanto mais você seleciona cliente, né? Depois que você começa a cobrar mais caro, é porque você seleciona melhor os projetos dos quais você quer participar, né? Tem isso também. Não, eu digo a você que eu aprendi a cobrar, mas assim, eu aprendi a ver o valor dos meus trabalhos depois que eu passei a ser agenciada, porque antes achava que eu cobrava bem, mas achava que tava arrasando. Quando eu passei pro agenciamento, que eu vejo que minha gente passa pros clientes, eu fico, oi? Com certeza? Ela fez, tem, vá na fé, confio, tudo bem. E geralmente fecha. Então, yes. São raros os casos
casos, assim, tipo, o cliente tá muito... Aí dá uma choradinha, a gente abaixa um pouquinho e tal, mas ainda assim, é a mais do que eu cobraria se estivesse sozinha, entendeu? Eu fiz, nossa, cara, realmente, esse mundo Realmente, aprendi alguma coisa aqui. Tô aprendendo. Sim. Porque também tem isso, né? Geralmente tem margem pra negociação, mas a real é que quando o cliente quer trabalhar com você, ele vai abrir mão, assim, né? Tipo, vai ver isso como um investimento, né? Ele gostou do teu trabalho por um motivo. E é muito bom também quando a gente pega um cliente que valoriza o nosso trabalho, não é o que fica disputando por preço, né? Porque daí é o tipo de pessoa que vai respeitar tuas decisões artísticas também, né? E vai entender mais o teu trabalho do que alguém que só, né, te cobra prazo e agilidade e preço. Sim, então, verdade. É uma pessoa que tá mais disposta a investir mesmo porque ela quer que você faça aquele projeto, né? E não qualquer artista. E isso é sempre mais legal, né? A gente fica mais orgulhoso de botar no portfólio depois. Tudo isso gera um sentimento gotoso. Verdade. E quando vem cliente assim com essa intenção, né, de poxa, eu gostei do seu trabalho, eu quero fazer com você. Só que ele não tem tanto recurso assim, né? Eu fico com o coração apertado, porque quando um cliente vem, eu quero você, eu gostei do seu trabalho, eu penso, tá bom, eu aceito. Eu não resisto, me desculpa. Eu não aguento, gente, porque é muito gostoso você ver a pessoa vir atrás de você por conta do seu trabalho, sabe? O que você demorou pra conquistar, o que você anos aí estudando, se esforçando, e a pessoa vem porque gostou disso aqui que você fez, é muito prazeroso. Então eu acabo, às vezes, passando um valor um pouquinho mais abaixo do que eu deveria cobrar por conta dessa admiração, né? Enfim, desse contato com o cliente, né, que passa pra mim. Então, desse respeito com o que você cria, né? Sim. Exato. Não, Não, principalmente se imagina autor independente, né? Porque é difícil mesmo, gente. É difícil escrever a história. Aí depois ainda pagar a ilustração. E aí é pagar a impressão do livro, que é outra coisa super cara. Aí você começa a acumular as contas ali, o negócio fica difícil. Que é caro mesmo, infelizmente. Não, então super entendo. Faz total sentido, mas é o que a gente tava falando, né? Cada situação, um orçamento diferente. Não tem como dizer, tipo, o valor X pra isso aqui. Não, tem que avaliar todo o contexto mesmo para poder chegar num valor coerente para as duas partes também, né? Com certeza, para todo mundo sair ganhando, né? A gente falou de várias coisas aqui, falou de liberdade de criação, de diversidade, de como conseguir job, o que tem que botar no portfólio, como fazer o orçamento, né? Saber se tá cobrando certo. Quais são requisitos técnicos importantes, né? Uma coisa que eu queria perguntar pra você, agora que você já tem aí uma carreira, já está trabalhando com isso, de boa, faz tempo pegando trabalho, não tá mais, né? Já passou a fase do, meu Deus, e agora se não aparecer nenhum freela esse mês? Qual conselho você daria pra você mesma há 5 anos atrás, assim? Se você fosse viajar e falar, Liza, de 2017, amada, preciso te falar uma coisa, o que você diria? Eu falaria pra mim que pra continuar mesmo, não ter desistido, né? Tipo, passei perrengues, passei apertos, mas eu diria pra Laísa de 5 anos atrás pra continuar, né? Persista aí que lá na frente vai dar certo. Você vai conseguir alcançar o que você tá almejando, então vai na fé que vai dar tudo certo. Ai, que bonitinho. Então, pra gente encerrar nossa conversa aqui, a gente tem a nossa brincadeira de sempre, lá você já conhece, que se chama De Frente com a Gabi, na qual eu vou fazer perguntas bate-bola, jogo rápido, e você vai me responder também rapidamente, porque é assim que funciona a brincadeira. Tô nervosa. Ai, meu Deus. Vamos lá. De frente com Gabi. Uma cor. Roxo. Um brush. De lápis. Esqueci o nome, enfim, mas é textura de lápis. Um livro ilustrado que marcou a sua infância. Teve um que eu li há muito tempo que eu não lembro o autor, mas era Sozinha no Mundo. Não conheço esse, mas vou pesquisar. Quando era criança eu lia muito Bruxonilda. Bruxonilda. Você lembra da série da Bruxonilda? Lembro. Bruxonilda vai a Roma, Bruxonilda vai a Paris, Sim. Bruxonilda vai à praia. Eu amava. Um livro ilustrado que marcou a sua vida adulta. Amor de Cabelo, que é que venceu o Oscar. É maravilhoso. Meu filho. Eu tenho ele aqui, é lindo. Uma ilustradora que todo mundo deveria conhecer. Nossa, caramba, eu vi vários na minha cabeça aqui agora. Mas eu gosto muito do trabalho eu não sei pronunciar o nome dela, mas ela que ilustrou esse livro que eu falei. É a Vashti Harrison, eu não lembro, não sei como é que pronuncia. Vashti Harrison. Ela que ilustrou esse livro do Amor de Cabelo, ela é maravilhosa, eu sou muito perfeita. Também tem lembrei que eu gosto muito dele, que ele é nigeriano. É o Dapo Adeola. Ele é maravilhoso. Uma história clássica que você amaria ilustrar. Eu acho que
Cachinhos Dourados, eu gosto da história. Você sofre dessa doença, assim, de tipo, você lê um livro e fala, queria ilustrar esse livro. Sim, sim, eu falo, poxa, eu queria ter sido convidada pra esse livro aqui, ó. Eu gosto. Eu penso assim, dá vontade. Aí, tipo, é um projeto legal fazer isso pro portfólio. Ilustrar histórias clássicas, né? Colocar no portfólio. É porque elas estão em domínio público, né? Sim, então você não precisa livre pagar pra... pelo direito do texto e Exatamente. consegue criar em cima daquilo, né? O Vu fez isso, não fez? Daniel Vu, gente, maravilhoso. Eu fiz o curso com ele. Eu fiz o curso com ele passou essa tarefinha pra gente. O curso que eu fiz foi com um gato de botas que a gente fez no curso dele. E uma última mensagem para os nossos amados ouvintes. O que você tem aí de incentivo para as pessoas que estão tipo, também quero ilustrar livros? Dizer que é tenso para você realmente conseguir um espaço, porque tem uma variedade imensa de ilustradores e tal, mas tem espaço para todo mundo, a gente consegue o nosso espaço, a gente persistir naquilo, né? Você focar naquilo ali. Que foi o que eu fiz, né? Eu foquei em uma área e busquei. Se eu ficasse talvez buscando crescer em várias áreas, eu não teria alcançado talvez o meu objetivo, né? Então, quando eu foquei em ilustrar para a criança, eu me empenhei naquilo ali e hoje eu trabalho somente com isso, né? É o meu foco hoje. Então, minha dica é essa, né? Você focar mesmo no que você deseja, se você é isso que você quer, você focar nessa área e trabalhar mesmo, né? Tem que estudar, tem que fazer peça portfólio, focar, mas é isso, seguir, não desistir, né? Realmente persistir naquilo ali pra você alcançar, que senão não vai cair do céu, né? Então, não vai cair do céu, exatamente tem que isso. insistir. E é um mercado grande, né? Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Então, é isso. Laisa, obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. É sempre muito bom conversar contigo. E se vocês quiserem saber mais coisas do trabalho da Laisa, se tiverem dúvidas sobre o mercado, coisas específicas, deixem aqui nos comentários que a gente ajuda vocês, gente. O canal da Revo tá aí pra isso, pra gente ajudar artistas que estão começando sua jornada. Então, contem com a gente também pro que vocês precisarem. Obrigada, Laisa, mais uma vez. E a gente se vê na próxima Sala 1604. Obrigada pelo convite mais uma vez, estar aqui com vocês. É sempre um prazer fazer aqui com a galera da Revo. E a galera que tiver dúvidas, quiser perguntar, pode ir lá na minha DM, no direct, no Instagram, olha no Twitter. Não, mas pode ir que eu respondo. Tem gente que busca lá, eu respondo. Posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo a galera lá. Então fique à vontade para tirar dúvidas, que será um prazer ajudar vocês também. Beleza? Perfeita. Obrigada, amiga. E um beijo, gente. Obrigada. Tchau, gente. Programa editado por Doug Bezerra.